programa, iremos tratar sobre um assunto que tem deixado muitos brasileiros sem sono. Falaremos sobre o pequeno mosquito Aedes aegypti, que durante esses anos todos sofreu mudanças e evoluiu. E nos dias de hoje não só transmite como o vírus Zika e a chikungunya, que tem feito vítimas em todo o nosso território, e essas epidemias que têm deixado todos em alerta. Bom dia! Nessa edição especial trataremos um pouco sobre a história do mosquito vetor desses vírus, reportagens e entrevistas norteando todos os telespectadores sobre os riscos e responsabilidades que acercam esse tema. A nossa equipe de repórteres esteve em uma conferência com o Dr. Drauzio Varela, médico renomado. Acompanhe. Bom dia, estamos com mais uma edição do Jornal Antônio com o Dr. Drauzio sobre Zika vírus, chikungunya e dengue. Dr. Drauzio, qual é a origem do Zika vírus? Esse vírus foi descoberto em 1947. Até 1947 a gente não sabia que ele existia. E foi descoberto como? Eles estavam fazendo uma série de estudos nas florestas africanas para descobrir vírus que infectavam macacos. Então colocavam num posto sentinela um macaco rhesus, e esse macaco, o macaco rhesus é um macaco um pouco grande, né? E deixavam lá. E acompanhavam. Quando o macaco apresentava febre, eles colhiam sangue e guardavam. E num desses postos sentinela, foi encontrado um macaco infectado por um vírus que, depois de estudado, ganhou esse nome de vírus Zika. Mas era um vírus só de macacos, não afetava seres humanos. Passados mais de 10 anos, ao redor de 58, foram descritos os primeiros casos de uma infecção que dava um vermelhão no corpo, coceira, dor nos olhos, uma febre baixa, dores nas juntas, um pouco de fraqueza, mas de evolução muito benigna, que em 4 ou 5 dias regredia. No máximo uma semana a pessoa já se encontrava normal. E aí foram detectados os primeiros casos de infecção pelo vírus Zika em seres humanos. Drauzio Varela, onde surgiram os primeiros casos do Zika vírus? E na África, no Egito, Uganda, Tanzânia, Costa do Marfim, Serra Leoa, começaram a aparecer casos do vírus Zika. E também na Ásia, especialmente na Índia e naqueles países do Sudeste Asiático, Laos, Camboja, Vietnã, na Malásia. Esses vírus eram transmitidos sempre pelo mosquito Aedes. O da África era o chamado Aedes africano, e na Ásia era um Aedes diferente desse africano, o Aedes asiático. Muito bem. Os primeiros casos no Brasil apareceram em abril, maio. O vírus se espalhou pelo país todo, invadiu os outros países da América do Sul, chegou na Venezuela, Colômbia, Peru, poupou o Chile, porque o Chile não tem o mosquito, o Aedes aegypti. Pegou a América Central inteirinha e já chegou no México. Dr. Drauzio, como que o vírus chegou ao Brasil? Existe uma suspeita de que o vírus foi trazido para cá por uma equipe de remo que veio disputar uma competição. E eles vinham da Polinésia, porque depois o vírus, o primeiro lugar para onde ele foi quando saiu da Ásia e da África, foi para aquelas ilhas do Pacífico. Primeiro na Micronésia e depois na Polinésia. Tudo isso foi descrito na Polinésia. E aí, segundo as suspeitas, essa equipe de remadores teria trazido o vírus para o Brasil. E aí o vírus se disseminou. Dr. Drauzio, quais são os sintomas do Zika vírus? E no quadro clínico, 80% das pessoas que pegam o vírus são assintomáticas, não apresentam nada, não tem nenhuma reação, talvez às vezes um pouquinho de mal-estar que a pessoa não leva a sério e só. O número de casos clínicos não reflete o número de casos de pessoas infectadas, porque só 20% delas manifestam os sintomas. Bom dia, Dr. Drauzio. Como o vírus age no organismo?
Durante a infecção, o organismo produz anticorpos e esses anticorpos reagem contra a bainha que encapa os nervos. E aí você pode ter quadros de paralisia, em geral membros inferiores, mas essas paralisias podem subir até comprometer a musculatura respiratória. Bom dia, doutor. Qual é o perigo da zika para gestantes? O problema foi o aparecimento dos casos do vírus nas mulheres grávidas. Isso sim é que é uma grande tragédia. O caso dessas crianças que nascem com microcefalia, com a cabeça diminuída, com o cérebro comprometido, com muitas calcificações cerebrais e com outros defeitos neurológicos, no nervo óptico, no nervo auditivo, e muitas dessas crianças vão ter problemas de visão e de audição. Esse é o grande problema. Doutor Drauzio Varela, para gestantes, qual a melhor maneira de se evitar o Zika vírus? Qual é a alternativa que nós temos? É lógico que as mulheres que não têm pressa de engravidar podem engravidar um pouco mais tarde. Bom dia, doutor Drauzio. Qual é a diferença entre a dengue e chikungunya? A febre chikungunya é causada por um vírus que provoca uma doença muito semelhante à dengue e que é transmitida pelos mesmos mosquitos, o famoso Aedes aegypti e o menos famoso Aedes albopictus. Não é uma doença nova, é uma doença que existe há séculos, mas o vírus só foi descoberto em 1952. Até lá, a doença que ele provocava ficava com o nome de dengue e acabou. Em 52, como o vírus foi descrito, se passou a perceber que havia algumas diferenças entre dengue e chikungunya. A primeira diferença é que a chikungunya provoca dores articulares. Por que chikungunya? O nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia, onde houve uma epidemia, e ele quer dizer homem que anda arqueado. Arqueado por causa das dores na coluna e em outras juntas do corpo. Doutor Drauzio, quais são os sintomas da chikungunya? A doença, como a dengue, começa do nada com um febrão. Quando eu encontro uma pessoa que diz, eu tenho 37,5, 38 há vários dias, não é chikungunya, esquece. Chikungunya começa com uma febre alta, com calafrio, febre em geral acima de 39 graus. Dores musculares pelo corpo inteiro, os olhos ficam vermelhos, aparecem manchas na pele e o que domina o quadro são as dores articulares, que dão nos dois lados do corpo. E são simétricas, isto é, dá nos dois cotovelos, nos dois joelhos, nos dois pés, nas duas mãos. Os médicos que têm experiência com a chikungunya dizem que existe um sinal que você aperta aqui o pulso do doente, essa articulação aqui, ele pula de dor na hora. A dengue, para cada caso de dengue sintomática, isto é, para cada caso de dengue que a pessoa fica doente, febre, cai de cama, dores no corpo, nós temos 3 ou 4, no mínimo, de gente que pegou o vírus, mas não desenvolveu sintomas, ou desenvolveu sintomas muito frustros, uma coisa que parecia um resfriado, uma gripe, e pronto, passou. No chikungunya não é assim. 72 a 95% das pessoas picadas pelo mosquito desenvolvem sintomas. Então é uma doença que caminha muito mais depressa. Doutor Drauzio, quando surgiu a chikungunya no Brasil? Começou em dezembro de 2013, numa ilha do Caribe chamada San Martín. E a partir daí, o chikungunya, o vírus, se espalhou pelas ilhas do Caribe, caiu na Venezuela, entrou na América do Sul. Olha, dezembro de 2013 foram os primeiros casos. Em agosto de 2013, que é o último levantamento, havia nas Américas Central e do Sul mais de 500 mil casos de febre chikungunya. Isso era o dobro do número de casos do mês anterior, do mês de julho. Então ela espalha muito depressa. Espalha por quê? Porque, primeiro, as pessoas não têm imunidade contra o vírus, que está entrando agora aqui nas Américas. Segundo lugar,
é o mesmo mosquito da dengue, é o Aedes aegypti, que se cria em água parada, e dentro de pneu, de garrafas, tudo isso que a gente já sabe em relação à dengue. Se nós temos um número de casos de dengue muito grande no Brasil ainda, nós vamos ter muitos casos de febre chikungunya quando chegarem as chuvas. Dr. Drauzio, por quanto tempo permanecem os sintomas nas pessoas? A doença se espalha depressa e provoca esse tipo de dor articular, e o que é mais grave, essas dores articulares demoram para desaparecer. As estatísticas variam, mas de 20% a 50% das pessoas infectadas pelo vírus ainda têm dores articulares depois de 1 ano. Isso vai ser o problema mais sério, porque a dengue, a maioria se cura, são raros os casos de morte, e acabou, as pessoas voltam à vida normal. No caso da chikungunya, as mortes são muito raras mesmo, ao contrário da dengue. Quem morre são as pessoas de idade, que em geral já têm problemas graves de saúde, diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, etc. Normalmente, todos se recuperam em mais ou menos 7 a 10 dias. Mas as dores articulares, as dores nas juntas, são persistentes. Bom dia, Dr. Drauzio Varela. Ao sentir os primeiros sintomas, onde buscar ajuda? A procurar o sistema de saúde. E nós somos despreparados para atender pessoas com dores articulares que envolvem a opinião de reumatologistas, fisioterapeutas, para desenvolver programas de recuperação. Eu acho que a febre chikungunya, quando se estabelecer no país mais solidamente, porque agora nós temos casos em Feira de Santana, na Bahia, os casos em Riachão do Jacuípe, na Bahia também, em Oiapoque, no Amapá, mas nós vamos ter chikungunya nas capitais. E aí nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde ainda mais.